Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Santos, 3-0 no Nubank Park, com show do Flaco Lopes, que marcou 2 gols na partida. Andrés Pereira também deixou dele. Todo o time do Palmeiras jogou muito. O John Arias jogou bem, Marlon Freitas jogou bem, Piquerez, Giais jogou bem também. Então vamos trazer aí o Vitor Bini, o Jean Oddi, Pedro Ivo, falando da vitória do Palmeiras. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo e daqui a pouco eu tô de volta. E talvez o Palmeiras lamente mais o placar final do que o Santos, porque foram 4 chances muito claras perdidas pelo Palmeiras, né? Uma do Gia e uma do Maurício e 2 do Vitor Roque, uma em cada tempo. Então, poderia tranquilamente ter sido 7. O Palmeiras poderia até colocar o time sub-20 no jogo de volta. Não vai poder fazer isso. Acho que o Abel pode até mexer em uma coisa ou outra, mas vai ter que levar o jogo de volta a sério. Agora, foi impressionante realmente a diferença entre as duas equipes, né? Enquanto o Palmeiras criou muitas chances também pela desorganização defensiva do Santos, o Santos não conseguiu produzir praticamente nada, né? Só no final ali ficou tentando jogar umas bolas na área, mas não conseguia criar absolutamente nada. Destaque do Palmeiras mais uma vez o Flaco Lopes, que vive um momento espetacular. É incrível, né? Às vezes quando o jogo não tá tranquilo para o Palmeiras, é ele que destrava o jogo e a partir dali o Palmeiras começa a jogar bem. Foi assim contra o Vasco. Hoje acho que menos, hoje acho que o Palmeiras já estava até jogando melhor do que estava jogando contra o Vasco, mas depois do gol do Flaco as coisas ficaram mais fáceis. Enfim, acho que a gente tem coisas para discutir individualmente aí, né? A saída do Alan, a fase do Vitor Roque, que não é das melhores, mas em relação à atuação, acho que hoje não tem muito o que discutir. O Palmeiras fez por merecer o resultado e poderia sim ter metido 6, 7, repito, para praticamente não pensar no jogo de volta. Vai ter que pensar, mas está numa situação muito confortável. Eu acho que mesmo assim não tem muito o que pensar, viu? Mas a gente vai conversar sobre isso. Só uma coisa, sabe quantos gols tem o Flaco Lopes no pós-Copa? Lembrando que ele não voltou logo no pós-Copa. 7, é isso? 7 e uma assistência. Isso. E ele jogou, e ele ficou no banco vários jogos, né? É um negócio absurdo. Acho que são 7 gols em 8 jogos, se não me engano. É um absurdo que esse cara tá fazendo. Já estava vindo bem, claro, mas no pós-Copa, assim, tá voando absurdamente. Pedro Ivo, o Jean falou aqui, vai ter que levar a sério o jogo de volta. Eu acho que é o seguinte, é um jogo em que o Palmeiras vai poder dar uma rodada no elenco, pensando em Campeonato Brasileiro, que está brigando aí pelo título e também, claro, Libertadores da América. E eu acho que do outro lado tem um Santos que também, numa boa, é melhor dar uma rodadinha, porque já era. Não, tem uma estratégia aí que falaram antes do jogo. Eu acho que não tem não, hein? Eu acho que não tem. Eu acho que já foi, já era. E o Santos pode dar uma rodadinha, uma preservada, porque se o Palmeiras está olhando lá para cima na briga, o Santos está olhando lá para baixo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, William? Um abração para você, Calça, Biner, Jean, todo mundo ligado aqui com a gente desde o React, né? Da disputa de pênalti. Já estava no YouTube, agora também no Linear, na nossa televisão, Disney Plus também. William, eu falei brincando da estratégia porque foi assim que o Santos justificou o desfalco do Neymar hoje, né? Que ele estaria apto, não era por uma questão de gramado sintético, era por uma estratégia para tê-lo num jogo importante contra o Corinthians no final de semana e para a volta importante, né, na Vila Belmiro. Só que assim, acho que está muito claro que a estratégia do Santos não contempla a Copa do Brasil. Exatamente. Porque a partir do momento que você entende por bem o pouco que ele tem de qualidade ali, você abre mão para o jogo de ida, como se, não, hoje é tudo muito tranquilo, jogar com o Palmeiras no Nubank Park é muito tranquilo, eu penso no jogo da volta. Você disse que o que interessa mesmo é o Campeonato Brasileiro. E isso partindo de uma ideia que Alexandre Matos e Neymar e redes sociais estão falando a verdade, que foi realmente só por uma questão de estratégia. Se for, acho que dá para questionar essa estratégia. Não acho que tenha que ser esse negócio de só vai brigar pelos 45 pontos, pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que se apresenta uma competição. O futebol brasileiro tem sido isso. Os planejamentos são ruins, é muito time grande, investimento brigando contra rebaixamento ano após ano, só que também são as Copas que dão um respiro financeiro, de autoestima para torcedor,
A TED ganha aqui numa Copa um jogo de ida, um jogo de volta, uma classificação, vira um pouco a chave para uma briga no Campeonato Brasileiro. Então você abrir mão, assim como parece no discurso ter sido a situação do Neymar para o Santos, é complicado. De jogo, o Jean já detalhou a história do jogo. Eu voltei um pouco, uns dias, no que foi o jogo do Palmeiras contra o Vasco no fim de semana. Porque causar o Vasco está travando muito o Palmeiras, o Vasco faz um grande jogo. Só que para mim era muito mais um Palmeiras que parecia que estava ali ainda entendendo e quando é que ele ia acelerar um pouco mais. O Santos hoje, para mim, ele não faz exatamente um grande jogo no primeiro tempo. Eu acho que até ele tomar o primeiro gol, ele tenta minimamente competir, mas é só o competir. É o competir, só exatamente. O competir. E aí, só o competir, eu acho que num clássico também não... Porque em algum momento só competir contra o Palmeiras no Allianz, você sabendo do que esse time é capaz, sabe? E aí tem o que você não controla. A falha do Brasão, a única coisa que muda da história do jogo contra o Vasco é que o Flaco tem que tirar com muita qualidade a bola para fazer o gol na finalização contra o Vasco. Hoje ele não tira tanto, o chute dele nem é exatamente tão no canto, só que ele conta ali com a falha do Brasão. A falha do Brasão é maior do que a falha do Léo Jardim. Só que não é só a falha do Brasão, porque eu também acho muito injusto virar e colar, sabe, na testa dele que ele é o culpado. É o tanto de jogador que tem por ali, mas que você não protege a frente da área, então indica, para além da falha do Brasão, que você não sabe como se defende. Se defender é simplesmente ter jogadores dentro da área. Você tinha, se não me engano, 8. No segundo gol, que é o lance do Aras, o drible do Aras, tem muita individualidade da genialidade do Aras, mas você tem de novo 7 jogadores dentro da área. Ter gente atrás da linha da bola não quer dizer que você está se defendendo bem. Então, falar só do Brasão é pouco. Então, falar de estratégia de Neymar, podemos falar da estratégia de como se defende mal o time do Cuca no jogo de hoje. Acho que tem muita coisa para se debruçar sobre o Santos, mas também falar sobre um Palmeiras que, mais uma vez, com qualidade e na hora que escolhe acelerar um pouco mais diante da fragilidade do adversário, também encaminha a situação. Um time, Birner, que entrou realmente com uma postura mais defensiva, voltou o Veríssimo, aí colocou o William Arão ali no meio, para dar uma protegida também, aí você tinha Arão, aí você tinha o Gustavo, não colocou o Bom Tempo, não colocou o Gabigol, ficou um time sem uma referência na frente. Então era um Santos que estava tentando dar uma segurada, equilibrar. E a estratégia parecia que ia dando certo, até que deu errado, né? E deu errado cedo, com 30 minutos. E vou falar uma coisa para você. Com 20 minutos do segundo tempo, acho que mais ou menos depois que sai mais um gol do Palmeiras, acho que com 20, né? Foi por aí, alguma coisa assim. Um pouquinho antes. Não, um pouquinho antes até. Mas com uns 20 minutos ali, eu vou falar para você, eu olhei para o placar, olhei para o tempo, falei, caracas, ainda tem mais uns 28, 29 minutos aqui. Aí começou um processo de oração para acabar logo, viu? Essa foi a realidade. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, Pedro, Calçado e aos fãs do esporte. No tempo do Pelé, o Santista torcia para o jogo ter isso, uma hora. Né? Agora o Santista torce para acabar. Torce para acabar logo. Fala, nossa, para, não tem uma pausinha para hidratação aí? Para aí, chega, não dá mais. Você lembra do meu diálogo com vocês do outro lado do corredor aos 10 minutos do primeiro tempo? Mas foi o mesmo diálogo que eu tive com o Dimas e você não ouviu. Eu não vi. Falei a mesma coisa pro Dimas antes. Não, porque assim... Ele não, porque você que está em casa, ele não se mistura, sabe? Ele fica lá num outro canto, fica aqui eu, Calçade, Dimas, Vini, o Pedro chega, vem o Pedro, não sei o quê. O Jean também não se mistura. Mas é que o Jean mora muito perto, então ele tem um, né? Ele tem um motivo muito forte, um puxadinho. Ele fica do outro lado, porque você fala vocês lá e eu aqui, né? Porque assim, era muito óbvio que a gente tinha 2 cenários de jogo. O Palmeiras dominando com dificuldade de criar, e o segundo, o Palmeiras dominando e construindo. A terceira hipótese, o Santos dominando o jogo, não existia. Pela escalação, pela qualidade individual e até um pouco pela questão tática. Até porque eu acho que, como disse o Jean na abertura, quando o Flaco destrava o jogo, mesmo um pouco depois, eu não acho que o Santos tomou um baile coletivo do Palmeiras. Não, mas ele tenta fazer o que... Exatamente o que você falou, desculpa. Você fala, o Santos dominar. Ele tenta achar que vai dominar quando ele se lança. E aí, eu acho que ele destrava para o Palmeiras. Mas aí a circunstância de jogo. Aí eu acho que o Flaco, e eu concordo muito com o Jean e com você sobre a qualidade do Flaco, como ele vem jogando, e não é de hoje, e não é só no pós-Copa, por isso que ele foi para a Copa, né? Vale lembrar, ele quando a gente fala de construção, você fala, qual o primeiro jogador do Palmeiras que eu contrato do meio para frente? O Arias. Qual é o jogador que às vezes está em melhor fase? O Maurício. Qual é o melhor jogador, se a gente for pegar o último ano do Palmeiras? O mais constante, o mais decisivo. O Flaco sobrando. Sem dúvida. Sim. Tanto que ele foi para a Copa do Mundo. Trazer agora aí, pessoal, algumas notícias do futebol brasileiro e internacional. Começando aí
Na parte que está em destaque, que é o Flamengo. O Flamengo decide liberar atacante de graça. A foto ali você vê, deve ser o Cebolinha, né? Deve ser o Cebolinha. O Flamengo tá liberando aí o Cebolinha. Não entrei na matéria para ler, acho que é time internacional. Vamos ver algumas outras matérias. Caio Jorge se desculpa por entrada no clássico. Assessoria tenta resolver treta. Teve uma entrada forte ontem do Caio Jorge. Dembélé é retirado de jogo contra o Lille após críticas de Luiz Henrique. Nacional tira onda com Neymar e anuncia alvo do Santos. Sem pagamentos, elenco da Ponte Preta suspende atividades, abandono. Rapaz, a coisa tá preta lá na Ponte Preta, hein? Tá braba a coisa lá na Ponte Preta. São Paulo convive com atraso nos direitos de imagem do elenco. Aí São Paulo também com direito de imagem atrasado. É. Igor Paixão acerta bases salariais com o clube inglês. Olha aí, ó, o Igor Paixão, ex-Coritiba, indo para Inglaterra. Real Madrid reclama de falta de critério em faltas contra Vini, no caso Vini Júnior, né? Chiquinho Soares é fogo, o Botafogo anunciou aí retorno do atacante. Então tá aí as principais notícias nesse momento. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.